Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio especial do canal Marx. Esse aqui é um episódio extra especial porque no final dele eu vou entrevistar a Ana Paula sobre um assunto que é muito caro para ela, que é políticas de acesso e permanência estudantil, à luz dos recentes cortes, os recentes ataques à verba das universidades. E um dos argumentos que foi usado a favor desses cortes é de que eles não afetariam o salário dos professores, etc., eles afetariam os custos, as despesas administrativas das universidades. E uma das coisas que esses cortes afetam é justamente as políticas de permanência estudantil, as bolsas de estudo oferecidas, as bolsas, não são bolsas de estudo, como que se diz? Bolsas de apoio? Acesso e permanência, né? Bolsas de acesso e permanência, realmente, né? Para alunos de baixa renda e, inclusive, moradia estudantil também. E por isso, no episódio de hoje, a gente vai passar alguns relatos são mais de 10 relatos de alunos que passaram e passam ainda pela experiência de contar com esse apoio em universidades públicas do Brasil inteiro, inclusive. A gente queria agradecer muito as pessoas do Twitter que vieram pelo perfil do canal Marx e interagiram, foram falando comigo e se sentiram confortáveis dentro da medida de cada um, no tempo de cada um. Vai aparecer aqui trazendo, são relatos muito, muito contundentes de universos, a gente tem desde o Rio Grande do Sul, Chapecó, Minas Gerais, e cursos dos mais variados, então é super importante, é um extra episódio especial mesmo, assim. Sim, porque eu não sei se é muito claro para todos isso, né? Mas quando a gente fala de estudar numa universidade pública, de estudar numa USP, numa Unicamp, numa UFRS, numa UFRJ, UFMG, qualquer que seja, a gente pensa que uma pessoa que está estudando numa universidade dessa já está mais ou menos com a vida garantida, né? Pô, eu fiz USP, né? Eu tenho lá no meu currículo que eu fiz USP. Então, legal, entrei na USP. E agora? E aí a gente não... Muitas vezes a gente não sabe o tamanho do obstáculo e da diferença entre os alunos que estão entrando numa universidade dessa. Que vão, como a gente vai comentar depois na entrevista com a Karine, que vai... Karine Arruda? Como a gente vai comentar depois na entrevista com a Karine Arruda, que vai desde o aluno que não trabalha e pode só estudar e dedicar o seu tempo integralmente a estudar e que tem um carro, que é o que acontece, imagino eu, que na maioria dos casos, inclusive na USP, que é uma faculdade bastante elitista, até pelo processo seletivo e pela forma que o vestibular é conduzido e como as escolas particulares tem uma vantagem significativa sobre os alunos de escola pública para promover o ingresso de seus alunos na USP. Então, esses alunos que já vêm de uma classe mais alta podem ir de carro para a universidade, que fica muito distante do centro de São Paulo. Então, às vezes leva 30, 40 minutos para chegar lá, depois não precisa trabalhar à tarde, pode passar a tarde estudando, enquanto tem outros alunos que levam 2, 3 horas para chegar na universidade, depois mais 3 horas para voltar da universidade, então você já perdeu aí 4, 6 horas do seu dia só no trânsito, depois ainda tem que trabalhar ou para ajudar em casa ou até mesmo para poder se sustentar, para poder pagar as passagens de ônibus, para poder se alimentar, para poder almoçar e jantar enquanto está estudando, para poder pagar as xerox, para poder comprar os livros que são necessários. E todo mundo que já fez universidade ou que tenha contato sabe como é dispendioso fazer um curso universitário mesmo numa faculdade pública, né? Porque a gente não pode se enganar e achar que a faculdade pública vai ser tudo de graça. Porque você precisa continuar comendo, você precisa comprar os livros, você precisa tirar as xerox, você precisa ir atrás, você precisa ir em congresso, em seminário e palestra, você precisa fazer, às vezes, um curso de idiomas à parte, porque tem muitos cursos que exigem leitura em outros idiomas. E, enfim, isso causa um abismo muito grande entre os alunos da própria universidade, dentro dos próprios cursos. E esse abismo tende a ser piorado com políticas como essa que está sendo adotada pelo governo atual de cortar esse tipo de verba que auxilia a permanência estudantil. E aí acontece coisas como
A gente sabe que na USP, por exemplo, é coisa de 10, 15% dos alunos que ingressam na USP que acabam se formando. E um dos motivos para isso, né, além da dificuldade mesmo de passar nos cursos, de ser cursos intensivos e tudo mais, passa também por uma dificuldade da pessoa ter que se sustentar durante o curso, né? E, enfim, não é todo mundo que consegue viver como estudante até os 23 anos quando você vai se formar, né? Numa graduação, imagina se for fazendo um mestrado, doutorado e etc. E é essa discussão que a gente queria trazer para a pauta aqui. Então, o episódio de hoje vai ser uma entrevista com a Karine Arruda, que a gente gravou de uma maneira bem peculiar, mais ou menos improvisada. A gente foi até a USP para entrevistá-la, chegou lá, era um feriado, estava tudo fechado, a gente não encontrava uma tomada para ligar os microfones e a gente acabou indo gravar na cozinha de uma das unidades do CRUSP, que é a moradia estudantil lá da USP, e não poderia ter sido um lugar mais apropriado para gravar o episódio, inclusive de um dos edifícios em que a Ana Paula morou durante algum tempo. Conseguiu relembrar, viu o corredor onde ela morava, reencontrou antigos colegas de moradia. E ao longo dessa entrevista da Karine, a gente vai inserir também outros depoimentos de outras pessoas que passaram por essa experiência, e de diversas maneiras, inclusive a própria Ana Paula, que divide comigo esse podcast. Bom, sem mais delongas, aproveitem. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Hoje o primeiro episódio itinerante aqui do canal. Estamos gravando diretamente do Bloco C do CRUSP aqui na USP, a moradia estudantil aqui da USP. E na cozinha do Bloco C, depois de uma longa e penosa jornada para encontrar uma tomada aqui. Afinal, hoje é feriado e ninguém precisa estudar no feriado, então todos os blocos da USP estão fechados, todas as faculdades estão fechadas. E a gente conseguiu uma tomada finalmente na cozinha aqui do CRUSP, que é o lugar mais propício para gravar esse episódio aqui, porque esse aqui é um episódio especial que a gente vai tratar de políticas de acesso e permanência estudantil. E hoje eu estou aqui com a Ana Paula de novo e a gente vai entrevistar a Karine Arruda. E bom, sem mais delongas, obrigado por ter vindo, Karine, por participar aqui, tratar desse assunto tão importante. Então eu vou passar aqui para Ana Paula agora, para ela conduzir essa entrevista com a Karine. Amigos e amigas, nós temos esse episódio aqui. Eu acho que é um episódio muito importante para todo mundo que está envolvido, importante para a Karine, importante para mim, importante para os nossos colegas aqui na cozinha do Bloco C nesse dia. O episódio surge como resposta a um artigo, né, Karine, que eu vi escrito, né, que na verdade a Karine estava contando que não era para virar um artigo, mas virou um artigo. As mãos de fada de uma pessoa especial transformou um textão da Karine num artigo. Você vê que textão também transforma, né? Sim. E, bom, como eu também fui moradora do CRUSP por muitos anos, sempre fui muito precisada das políticas de acesso e permanência estudantil, eu falei, a gente tem que falar sobre isso no momento e sempre, não? Uhum. Então, a gente conseguiu entrar em contato com a Karine. Muito, muito obrigada por estar aqui, Karine. É um momento catártico mesmo. E o eixo central desse episódio de hoje é tentar expor que as políticas de acesso e permanência, elas são o pilar que sustenta a democratização do ensino superior. Sim. Não é só a expansão das vagas. Sim. Né? Não adianta a gente colocar cotas de entrada se a gente não consegue fazer com que esses alunos permaneçam na faculdade, né? E se você me permite, se alguém ainda que nos ouve não entendeu o que significa políticas de acesso à permanência, né? Porque, mas ele passou, a sociedade ainda vai bancar. Então, é isso mesmo. A gente não tem condições. É como se dessem, como a gente pode usar uma metáfora, né? Tipo, chega lá, mas a gente não tem como subir, né? A gente não tem como permanecer na universidade sem as políticas, não é? Sim.
E, bom, então eu ia pedir, uma pessoa metafórica, né? Sim. Estava pensando na metáfora do peixe com a vara de pescar, mas nesse caso não tem a vara, não tem rio, não tem a linha. Peixe, não tem nada. Peixes de Aqui, nada. eles te dão uma vara com você no deserto. Vou te ensinar a pescar, tá? Você vai com a sua mão, você vai mergulhar em alto mar e você tem que caçar tubarão. Isso, você vai aprender a nadar, a caçar tudo junto mesmo. Aquele ali que tá com um tubarão na mão, aquele ali não importa. Aquele ali é seu concorrente, mas se você tá aqui é porque você pode. Sim. Então, Karine, eu acho que a gente começa bem do jeito que você achar melhor, mas se a gente pudesse trazer para o nosso ouvinte do canal Marx, esse seu artigo que chegou até mim, como foi para você escrever esse artigo? O que aconteceu? Bom, recentemente a BBC fez uma entrevista com alguns alunos, né, de universidades públicas, contando as dificuldades desses alunos que moram em periferia, Tá. e que enfrentam dificuldades aqui quando entram na USP, né? Eles entrevistaram um aluno das Ciências Sociais aqui da USP, com aquele seu estilo chavoso, que a gente diria assim, e que ele menciona as dificuldades, o preconceito das pessoas com ele. E eu fui lendo todo o artigo e foi passando por algumas situações que eu fui falando, nossa, eu passei por isso, nossa, isso é verdade, nossa, isso aqui acontece também. E aí eu resolvi publicar no Facebook. O Facebook é uma coisa que eu já não mexo há muito tempo. Eu ainda mantenho o Facebook para olhar grupo da faculdade, Sim. Salva muito. E aí eu escrevi, fui colocando o que me lembrava na cabeça e me voltou muito na situação que foi mais crítica para mim, que foi logo que eu entrei aqui na faculdade, que não tinha... Estava sem trabalho, ninguém na minha casa estava trabalhando e a gente estava passando por uma situação bem difícil e enfim, eu tive que assumir toda a responsabilidade de bancar a casa. E nisso é assim, bancar a casa, ter cabeça para pensar na faculdade e ter que lutar contra cansaço. Minha saúde já tá no limbo, assim. Enfim, e aí eu publiquei, e aí o Duane, que trabalha na mesma empresa, eu tô trabalhando agora, ele perguntou se ele podia publicar O artigo, o textão. o meu textão na revista dele. Eu falei, tudo bem, pode. E aí ele publicou, foi que você viu o texto. Eu fiquei feliz, ao mesmo tempo fiquei, gente do céu, era só um desabafo. E olha onde foi parar. Mas depois eu fiquei pensando que era importante que isso fosse divulgado, porque acho que tem mais pessoas também na mesma situação que eu. E acho que o tema é muito importante para que a gente diga, né? Eu, por exemplo, quando entrei aqui, eu não sabia que existiam essas políticas de permanência. Entrei e saí da moradia universitária de forma muito particular, ou de uma forma historicamente particular. Entrei em 1967, com a invasão do Bloco G, e saí em 1968, com a tomada do CRUSP pelas forças militares na conjuntura do AI-5, ou poucos dias após a sua promulgação. Fiquei por lá até os últimos momentos, junto a todos os estudantes que estavam por lá e foram presos. A ocupação do Bloco G pelos estudantes foi feita por conta de vários aspectos. Um prédio já finalizado, mas que a universidade teimava em manter fechado. Uma reação contra também distinções de gênero e de uma burocracia intensa e controle na moradia estudantil. Ao contrário dos demais, o Bloco G era ocupado por estudantes mulheres e homens, com uma certa divisão por andares, e não havia grandes exigências de triagem dos moradores. Minha família morava na Zona Oeste, e assim mesmo consegui uma vaga por lá. Isso era essencial, pois tendo que me sustentar, trabalhava o dia todo no Hospital das Clínicas e à noite frequentava as aulas no departamento de História. Se não tivesse a possibilidade de morar na residência, a minha vida ficaria mais difícil. Era uma época de muito movimento, particularmente do movimento estudantil, bastante ativo na resistência contra a ditadura. O CRUSP era o local preferencial para as assembleias estudantis, sob a liderança do DCE, da UNE, da UEE e dos centros acadêmicos. Era, portanto, um centro de discussão, de divulgação e de livre debate. No contexto da ditadura,
Isso era especialmente significativo, e foi incrivelmente significativo na minha formação em todos os aspectos. Tinha 18 anos e viver o mundo estudantil em toda a sua extensão marcou incrivelmente todas as minhas opções, direções de vida e de luta. Nada mais significativo. Não abriu as portas para estágios, nem para empregos, mas foram tempos dos quais não posso esquecer. A ocupação pelos militares foi bastante aflitiva, pois fomos acordados com a entrada no campus de uma força militar impressionante, com caminhões, contingentes e tanques de guerra, uma verdadeira avalanche vista de cima dos prédios onde os estudantes acabaram se abrigando. Assustador. Mas o que quero deixar claro é que, apesar da violência e do terror pelos quais passamos, o saldo sempre foi positivo, acredite. Grandes amizades e também amores, é claro. Uma liberdade de falar e um anseio em ouvir opiniões e debates. Uma aceitação das diferenças e das opiniões divergentes, apesar das turmas e dos grupos que iam se formando. Uma preocupação com o país, com a sorte dos trabalhadores, dos camponeses e a ideia de que não éramos o centro do mundo, mas um convívio adequado entre posições divergentes. Morava com mais 3 colegas ou 4, não lembro bem, e todas amigas. Cuidávamos umas das outras e nos preocupávamos com crises temporárias e pessoais e com as quais tinham que correr muito e para quem não sobrava muito tempo para cuidados pessoais. Acho que muita solidariedade acima de tudo. E também muitas festas. Bastava descer, encontrar 1 ou 2 amigos, um violãozinho e a festa corria solta. Muitas lembranças gostosas. Professora Maria Cristina Wissenbach, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo. E quando você entrou, Karine? Conta. Eu entrei em 2015. Tá. Eu entrei em 2015. E... Entrou na faculdade de História. Na faculdade de História, isso. E aí eu não sabia que existia essas políticas de permanência. Quando eu fiquei sabendo que tinha, já tinha passado o período de inscrição. Sim. E naquela época eu já estava muito fragilizada, então assim, eu não tive nem coragem de entrar em contato com as pessoas e perguntar, olha, eu descobri isso agora, será que eu podia tentar? E é uma loucura, não sei se você vai concordar comigo, porque assim, você entrou na USP, nossa, que maravilha, mas assim, mas como eu faço para manter isso aqui, Exato, né? exato. É porque a USP não é exatamente no centro de São Paulo, né? Não sei quem está ouvindo a gente de fora aqui, né? Talvez às vezes conhece a USP só por nome também. Mesmo gente de São Paulo às vezes não tem ideia de onde fica a cidade universitária, né? Que fica mais ou menos no cu do mundo, perto de São Paulo, assim. E um lugar onde foi... Era um pântano. Era um pântano e o metrô mais próximo daqui, que é o metrô Butantã, só foi inaugurado também coisa de 5, 6 anos atrás. Bem E a recente. faculdade tem, quanto, mais de 100 anos? Não sei quantos anos tem. Não. 50 Tem anos. muitos anos. Tem muitos anos. Muitos E anos. não tinha metrô, então tinha aquelas linhas de ônibus de... Aliás, as linhas de ônibus mais longas de São Paulo eram aquelas que faziam aqui na USP, né? O Butantã Horto, Pedra Branca... Butantã USP. Aquelas linhas que levavam 3 horas de ponta a ponta, né? Mas então, a USP já fica num lugar muito ingrato, assim. E isso já dificulta muito o acesso. Para quem já está perto do centro, já dificultaria o acesso. Para quem está na periferia ou mais distante do centro, dificulta mais ainda, porque é um lugar que realmente não tem nada aqui, né? É uma infraestrutura bem precária. Eu ia comentar que tem a dimensão de que, tipo, você entrou na USP e... legal, mas tipo, eu não tenho dinheiro para condução, né? Eu entrei na universidade, na USP, em 2005. A minha condição naquela época era, digamos, péssima, porque pegou um momento muito conturbado da minha vida particular e da minha família, porque meus pais estavam numa briga judicial, né? Meu pai não pagava mais pensão, quase foi preso, e minha mãe sustentava lá nossa casa com um salário de empregada doméstica, né? Ela era empregada doméstica. Aí tinha eu, que era operário, né? Que, claro, também ajudava em casa. E meu irmão, que também trabalhava. Mas era um momento muito difícil. Quando eu recebi a notícia inesperada da minha aprovação na FUVEST, eu tinha tentado pela segunda vez, eu não pensei 2 vezes, né, em sair do interior, lá de Itu, para vir para São Paulo e entrar de cabeça na universidade, né? Era essa a minha intenção. Também para fugir um pouco do caos lá da minha vida. Eu tinha
ficado sabendo por cima da existência na época do COSES, que era assistência social da USP, e eu fui meio que inocente, né? Pensando, eu sou um aluno de fato carente, né? Pensei, estou entrando numa universidade altamente burguesa, mesmo no curso de História, a maioria das pessoas são no mínimo de classe média, eu nem de classe média era, de classe baixa mesmo. Então eu pensei, automaticamente eu vou ser assistido, né? Não conhecia ninguém, nada lá, caí lá de paraquedas, né? E assim começou a minha história lá. Essa era a minha condição, então eu necessitava do auxílio. Ou tinha auxílio, ou não entrava na universidade, né? Ou voltava para casa. Então, essa era a minha condição. A condição essencial de permanência na universidade era o auxílio da moradia, né? E só que tudo não correu como eu esperava, né? A burocracia, é, o sistema na época do COSES é um negócio totalmente, eu não consegui entender, ninguém me orientou, sabe? Ninguém me orientou nesse processo. Eu tentei ainda, né, pegar informações com o movimento estudantil, mas era uma coisa muito difusa. Eu não conseguia me encontrar. Então eu fiquei praticamente um semestre todo perambulando pelo CRUSP, sendo hospedado por gente, enfim, gente que me recebeu, outras pessoas que não me receberam tão bem, eu tive que sair. Cheguei a ficar praticamente na rua durante um tempo, pensando em voltar, né, para casa, porque eu não tinha onde ficar. Não cheguei a ficar na rua exatamente, porque amigos meus que da periferia de São Paulo, de Diadema, me receberam por uns dias, né, enquanto eu não tinha moradia na, no CRUSP. Então foi um período muito conturbado o primeiro semestre, que afetou até meu desempenho acadêmico, né? Tirei notas muito baixas, porque isso não deixou de me afetar, né? E o COSEAS, o sistema de avaliação da assistência social, foi um negócio totalmente. Eles me avaliaram como dependente da minha mãe. Depois que fui entender porque minha pontuação caiu tanto, então eu não recebia vaga, eu fiquei desesperado, né? Porque ou era isso ou eu saía da universidade. Então, só depois de muita pressão lá que a assistente social me disse que eu poderia entrar com um recurso para revisar meu caso, mas isso muito tempo depois, quase no meio do ano. Aí eu entrei com recurso, fiquei cercando isso e tal, né? Mas foi muito conturbado para daí finalmente ter a moradia, né, no CRUSP, e isso fez total diferença na minha permanência na universidade, né? Eu fui aí para isso. Eu queria deixar a minha vida de operário para trás para me dedicar realmente integralmente à universidade. Então, para mim, o auxílio foi fundamental na minha permanência, não só o auxílio moradia, né? Eu passei a ter o auxílio alimentação do bandejão e mais tarde consegui a bolsa trabalho, né? Então minha vida inteira era na universidade, né? E para quem trabalhava em fábrica, ter uma bolsa de trabalho, trabalhar 4 horas por dia numa biblioteca. E para quem eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Desde os 14 com carteira registrada. Trabalhava, né, trabalho pesado antes, a minha vida antes de entrar na universidade. Então, foi fundamental a existência desses 3 auxílios, né? Bom, 2 auxílios, né? Trabalho você está vendendo mão de obra, quer não, né? Então, a moradia e a alimentação foi fundamental para eu poder me formar. Bom, eu me formei em História, estar formado, claro, alterou muito o percurso da minha vida, né? O curso de História representou, inclusive, minha ascensão social, né? Hoje eu sou um cara de classe média, embora eu não venha dela, mas representou uma ascensão social para a minha vida, né? Depois que eu me formei, comecei a minha vida profissional, acadêmica, que segue até hoje, né? Hoje eu estou no doutorado. Então, toda aquela base da graduação, de ter morado no CRUSP, foi fundamental na minha vida, né? Então, se eu não tivesse me formado, o meu destino certamente ia ser voltar para a fábrica, não sei, voltar para o interior e continuar minha vida dessa maneira, né? Foi fundamental a minha estadia no CRUSP. Inclusive, impossibilitou sair do CRUSP. Mais uma vez, enfatizando, foi fundamental essa permanência no CRUSP. Isso delineou a minha vida depois e até hoje, sem dúvida. Meu nome é Bruno Pereira de Lima Aranha.
Parece que o fato de você ter conseguido entrar, parece que, nossa, o que mais você quer da vida? Tipo, olha, eu gostaria de poder frequentar. Exato. Porque é um limbo, né? Aqui. É um limbo, a gente, na hora que entra, a gente não tem carteirinha de estudante, porque você já terminou a escola. Sim. E você está naquele limbo, né? E por insistência da vida, você insiste e entra. Então, você tem que ter condição para ir. Sim. Enfim. Sim. Eu ainda coloco que eu tive muita sorte, assim, na minha vida, porque, bom, eu moro em Paraisópolis e lá perto tem um colégio particular que eles têm um programa de bolsas. E eu estudei a vida inteira nesse colégio. Então, eu tenho muita ciência de que eu consegui entrar aqui por conta do estudo que eu tive lá, né? Os professores também eram professores que vieram de baixo, então eles estimulavam muito a gente falando, não, estuda que vocês conseguem, dá para vocês entrarem. E quando eu estava na escola, eu já estava trabalhando também, né? E aí, quando eu entrei aqui, tinha acabado o meu contrato de jovem aprendiz, tinha conseguido o contrato de jovem aprendiz também na escola que eu estudava. Então, facilitava muito, porque eu já estava perto, então me ajudava muito a dar conta. Só que eu botei na minha cabeça, eu falei, ou eu passo agora na faculdade, ou eu não sei como é que eu vou fazer depois, porque eu não vou ter como pagar cursinho. Sim. Então, assim, meu terceiro ano foi aquele ano bem puxado. E junto eu tava tendo que lidar com os problemas de separação dos meus pais, então isso também me deu uma derrubada. E trabalhar, eu já sabia que eu ia ter que dar meu jeito de bancar as coisas também. Faz na loucura, né? É tudo tipo, vai, né? Foi tudo de uma vez, exatamente. E... sim, aí quando eu entrei aqui, eu falei, beleza, e agora? Como é que eu vou fazer pra pagar passagem? Quando eu descobri que eu tinha que pagar xerox também, porque eu ainda não tinha essa noção de que eu ia ter que pagar xerox dos textos, eu fiquei, que bom, nossa, e agora? Vou conseguir dar conta de fazer tudo, né? É um outro universo, né? É um outro universo. Aqui é cada um por si. Aqui vai lá que vai. Só te jogo na jaula dos leões e se vira. E você está comentando uma coisa muito interessante, né? Que a gente não tem noção de que existe o CRUSP. Sim. E quiçá, hoje em dia se chama SAS, mas na minha época se chamava COSES. E isso, assim, a gente só sabe porque parece que alguém falou. Sim. E você ouviu, oi, o que é isso que você está dizendo? Não é algo, e eu acho que me atrevo a dizer que faz parte de não dizer que existir desse jeito. Sim. Não sei se você concorda. Eu concordo, eu acho que ainda só tem esse problema até hoje, dessa falta de divulgação desse programa de permanência, né? E que ainda assim também é muito difícil, né? Minha mãe fala uma frase que eu olho assim, eu concordo. Ela diz que pobre tem que se humilhar muito para conseguir ter ajuda. E é isso, né? Nesse programa todo você tem que comprovar tudo. Você tem que provar que, nossa, você realmente precisa de ajuda para ter um negócio. E ainda assim, pode ser que não consiga. E pode ser que não consiga, porque a questão sempre é colocada que quanto pior, melhor. Exato. Né? Então, o seu pior não é pior em relação a quê? Exato. Muitas vezes é difícil de saber expressar, porque elas querem que você preencha um formulário, né? Dizendo o que... Às vezes você não tem aquele dinheiro nem para preencher o formulário, você não sabe como preencher, você é cru de tudo, né? Aí eu entrei aqui e eu fiquei nesse dilema. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Com dinheiro com passagem, com dinheiro para xerox de texto. Aí meu pai já estava morando em outro lugar, só que ele também tem os problemas dele. Mora de aluguel agora. Então, eu pedi ajuda para ele. Eu falei, olha, você pode me ajudar com dinheiro para passagem, para faculdade, eu com os textos. E aí, às vezes ele, quando podia, me dava. E quando não, era assim, ele falou, olha, eu tenho essas moedas aqui. Eu falei, tá bom, me dá. Então eu ficava fazendo os bolinhos na moeda e era isso que tinha. Que tinha pra tentar comprar texto. Teve vários textos que eu não comprei, porque eu falei, não vai dar. Não vai dar aqui, eu vou ter que escolher. E fora que também meu primeiro semestre em especial, mas o primeiro ano também, assim, pra mim foi um ano perdido, porque eu vinha pra cá pra assistir as aulas, mas eu não conseguia assistir as aulas, porque minha cabeça tava preocupada em achar um trabalho. Sim. Né?
Então, assim, foi aquele semestre que eu saía fazendo entrevista tudo que eu consegui, tudo que eu achava. Fui fazer até entrevista para uma coisa que eu falava para mim mesmo que eu não queria trabalhar na minha vida, que era com telemarketing. E eu fui fazer. E era causava um estranhamento as pessoas quando eu perguntava, nossa, mas você estuda na USP, o que você tá fazendo aqui? E você tem que dar aquele miguezinho, né? Do tipo, quero treinar comunicação, qualquer outra coisa. Mas causa estranhamento, porque as pessoas realmente acham, tipo, você tá na USP, o que você tá fazendo aqui? Você já entrou, você tá lá no altar, né? Tá garantida na vida já. Exato. E não é bem assim. Eu sei exatamente o que é isso, porque foi o meu primeiro trabalho, assim que entrei na universidade, o único lugar que tinha era o telemarketing, né? Como todo bom estudante, o único lugar era o telemarketing. Mas da USP, eu acho que assim, era o que você faz aqui? Eu falei, então. Né? E eu lembro que eram R$333 com descontos, assim. E é isso, você chega... Vamos falar aqui sobre Aristóteles. Você dorme. Não porque não seja interessante, mas o seu espírito não está colado no corpo, né? Exato. E você está com fome para a desgraça da vida, assim. E se você está vindo do trabalho, aqui, como o Diogo disse, que é um pântano, para chegar aqui, você já perdeu o bandejão. Sim. Se você pegar o bandejão, você não vai pegar a aula. E é aquela situação, assim, parece que tudo se fecha para que não aconteça. Sim. Essa questão de distância, para mim, já não acaba não sendo tão problemático, porque Paraisópolis está aqui do lado, né? Tá. Do lado? Quanto tempo que dá, mais ou menos? De carro dá no máximo meia hora, mas de ônibus gasta 1 hora, 1 hora e meia, às vezes mais, dependendo de tempo. De lado mais ou menos, É isso que né? eu ia É aquela coisa, está no lado, mas como não tem nenhum ônibus que vá direto pra cá, então eu tenho que fazer dar uma voltinha. Périplo, né? Eu faço um L, meu namorado disse, tem que fazer um L. Você vai até aqui, aí desce aqui e depois pega um outro ônibus e vai vir pra cá. Sim. E mais um ônibus. O que é engraçado, né? Porque isso já mostra um pouco do elitismo aqui da USP, né? Porque você tem, por exemplo, do centro, você tem praticamente de qualquer um dos bairros mais centrais, dos Jardins, de Perdizes, Sumaré, de Pinheiros, você tem ônibus que vem direto pra USP. Sim. Agora, quanto mais você está indo para a periferia, você não tem ônibus que vem do Capão, do Campo Limpo, de Guaianazes, isso você não vai ter. Ou do Paraisópolis, antes que você falou, que não é longe daqui. Não é longe daqui, né? De carro daria meia hora, mas você não vai ter um ônibus. Você vai ter que dar uma volta ao mundo para poder... Aí você vai ter que ir até Pinheiros para poder pegar em Pinheiros um ônibus que vem para cá, né? Agora que esse ano que inauguraram a nova estação da São Paulo Morumbi, ficou mais fácil. E aí criaram uma outra linha de lotação que vai até lá. Então é meia horinha para lá. Só que assim, você vai gastar uma passagem de metrô também para poder chegar aqui no Butantã. Também, as coisas também, tipo, aproximam, mas às vezes nem tanto, né? Aproxima em relação ao quê, né? Exatamente. Uma passagem de metrô são 15 páginas de xerox já, né? Exatamente. Aí você vai fazer a conta. Ou eu estudo ou eu pego o metrô, né? O que vale mais a pena, né? Exatamente. E como é que você como foi entender que tinha uma estrutura de assistência social? Como é que você entendeu que tinha isso aqui? Então, eu tava aqui, acho que à tarde, antes da aula, tava conversando com algumas pessoas que eu tinha conhecido, e aí um menino mencionou, então, tem um programa aqui de permanência e eles têm um auxílio em dinheiro, eles dão R$400 por mês se você fazer lá as coisas e conseguir passar. Eu falei, mentira, sério que tem isso? Ele falou, sim, é verdade, tem. Só que já passou a inscrição. Eu falei, tá. Aí eu falei, tá bom, então pro próximo ano eu vou ficar ligada. Mas assim, isso já era, acho que maio, alguma coisa assim. Já tinha passado o prazo total. Isso que eu ainda era aluno de primeiro ano, então em tese, aluno de primeiro ano tem toda aquela coisa de auxílio emergencial. Mas assim, eu não lembro de ter divulgação. Não lembro mesmo de ter divulgação. Foi complicado. Então eu fiquei nessa mesmo de procurar trabalho, né? E eu acabava não indo em alguns por conta de horário, porque eu ficava justamente com medo, porque eu falei, putz, eu preciso também dar conta das coisas na faculdade. E aí eu lembro até hoje da primeira aula que eu tive, que o professor estava explicando como que era a dinâmica das aulas.
E ele falou, olha, vocês vão ter que acostumar a ler mais de 100 páginas por semana, vocês vão ter que ler 100 páginas para uma aula, e vocês vão ter que acostumar a ler no ônibus, sentado em pé, no ponto de ônibus, tudo, e vai ser essa a vida de vocês. Eu só fiquei assim, né? Falei, nossa, lascou. Então aí eu falei, beleza, vamos lá. Sim, e por fazendo a meia-culpa, né? Por melhor das intenções que talvez tenha atravessado essa alma professoral, não existe na figura do estudante trabalhador, né? Exato. O CRUSP possibilitou eu ter as mínimas condições para desenvolver as condições de aprendizado na universidade. A possibilidade de não ter que me preocupar com aluguel e despesas com transporte, ainda mais num curso integral, só são possíveis para os alunos mais carentes, a partir desse apoio. No primeiro ano de faculdade, eu trabalhava das 20 às 6 horas da manhã como eletricista e estudava das 8 às 16, não sobrando muito tempo para estudar e dormir. O aproveitamento acadêmico foi muito ruim. No fim do ano, foi possível conseguir uma vaga para morar no CRUSP. Também consegui bolsa alimentação para almoço e jantar. Minha família conseguia me mandar algum dinheiro para tirar xerox e algumas pequenas despesas como farmácia e higiene. Com esse mínimo, era possível me dedicar totalmente ao meu curso. Minhas notas melhoraram muito. Assim consegui me formar e hoje devo muito ao apoio da universidade. Alexandre Bittencourt, formado em Geologia na USP. Eu até entendo, às vezes, os professores, quando eles falam, vocês precisam ler coisas além dos textos que vocês leem para as aulas, vocês precisam ler literatura. Eu fico assim, nossa, lindo, mas assim, qual é o tempo que eu vou pegar isso aqui para ler? Sabe? Não, porque vocês podem acordar 5 minutos mais cedo para ler. Eu falei, pode, mas depois você vai bancar meu cansaço, minha dor de cabeça? Gente, meus 2 primeiros anos de faculdade eu vivi à base de dipirona. Porque eu tomava dipirona para conseguir assistir a aula, eu não ia conseguir, porque eu tava morrendo de sono, né? Eu tava cansada, tava com dor de cabeça, aí minha cabeça tava latejando durante a aula. Era isso que eu fazia pra dar conta do negócio, né? Então, assim, às vezes eu olho e fico, beleza, muito bonito o seu sonho, muito bonito, também queria fazer isso, só que assim, na minha realidade não dá. Sim. Isso aqui não dá. Eu tenho plena ciência de que, por mais que eu tente, minha graduação não é aquela graduação realizada nos moldes lindos perfeitos, porque eu não consigo. Eu já tive época que eu falei, não, vou ir dormir 2 horas da manhã para ler texto aqui, para eu chegar na aula com texto lido. Mas isso que você está falando é interessante pensar como o tal do recorte elitista, ele não é só um número ou uma figura. Não, ele se dá assim, inclusive não se dando, né? É exatamente naquilo que não ocorre, que é o recorte elitista, né? A gente falar, bom, então, é assim que eu consigo fazer. Eu não sei francês, professora. Eu fico feliz de escrever com vírgulas aqui o meu português, sabe? E os professores vivem, sim, numa realidade um pouquinho paralela. Sim. Né? Sim. E eles querem que você tenha alguma noção de francês, que você possa ler, que você possa ir numa peça de teatro, o que é muito legal. Mas se você mal consegue vir à universidade, como é que é ir numa peça de teatro? Exato. Esses outros lugares ainda são difíceis de acessar, né? Sim. Por mais que as pessoas falam, não, mas tem teatro que é muito barato. Mas assim, joia. Só que o barato que pode ser para você, às vezes não é para mim. Porque esse barato pode me fazer falta em uma outra situação. E a gente está falando que essa bolsa auxílio toda da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do país, são R$400. R$400, exatamente. E assim, e aí ainda pode ser que venha uma alma caridosa e pense, R$400? É a minha mesada. Então, mas veja bem, ali não se trata disso, se trata de tudo. Sim. E vai faltar. Exato, né? Exato. Então, eu trabalho, né? Eu consegui estágio. Então, isso pra mim também já foi ótimo, porque são só 6 horas de trabalho. Então, eu falei, não, é isso aqui que eu vou ter que fazer pra conseguir dar conta. Mesmo trabalhando, eu preciso dos auxílios. Porque só que eu ganho de bolsa auxílio. E olha que eu ganho uma bolsa auxílio muito boa. Nos 3 estágios que eu tive, eu ganhei uma bolsa auxílio muito boa. Muito diferente das que a gente vê no mercado por aí, pra área de história, que é ridícula. Mas ainda assim, eu preciso. Né? Sim. Não dá. É uma pessoa sozinha trabalhando, gente, pra sustentar a casa. Com as coisas que também, hoje em dia, as coisas estão super caras no mercado. Sim. Estão super caras no mercado. E aí,
Minha mãe trabalhou um tempo, minha mãe empregada doméstica, trabalhou um tempinho que ela conseguiu, teve que parar porque, enfim, dor nas costas, problemas de Não saúde. tem saúde mesmo. Não dá. E aí, às vezes, ela fala, eu peguei do dinheiro que eu guardei aqui pra poder comprar as coisas da casa. Eu fico, mãe, pelo amor de Deus, não gasta esse dinheiro, deixa pra você. Eu sei que, tipo, minha mãe, empregada doméstica, nunca trabalhou com carteira assinada, só recentemente, quando fizeram toda a lei. Mas eu sei que ela não vai conseguir ter uma aposentadoria. Então, eu falei pra ela, o dinheiro que você conseguiu guardar, deixa pra você. Deixa que eu me viro aqui pra bancar as coisas de casa. Porque eu tô no começo da vida, eu ainda vou conseguir me virar. Mas eu sei que você, não sei se você vai voltar a trabalhar. Então, assim, deixa esse dinheiro aí, eu vou me virando como dá. Então, tipo, esse dinheiro que eu pego, esses R$ 400, gente, é o que salva. É o que salva lá em casa. É pagar a conta, é deixar dinheiro pra sustentar a casa. Eu tenho uma irmã de 8 anos, então, assim, tem que também ter a roupinha de criança, tem todas as coisas de criança pra cuidar. Fora todas as outras coisas que surgem, né? É o que aqui na COSES, na SAS, a gente descobre que então você tem o famoso perfil de arrimo da casa, né? Sim. Que até então a gente provavelmente não saberia até descobrir pela assistente social que nós somos o arrimo da casa, né? Então isso também, eu sou o arrimo da casa. Porque é isso, né? A gente não tem como preencher aquelas colunas, porque não tem dinheiro para pagar aquelas colunas. Olha, se eu tivesse dinheiro para pagar todas essas colunas, provavelmente não estaria pedindo aqui. Sim, exatamente. É exatamente porque eu não tenho esse dinheiro que eu estou pedindo. Exatamente. Né? E isso não é simples, porque é isso, né? Você está saindo da escola e já está vindo para um lugar que é o auge, né, social para alguém que saiu da escola e aí você tem que descobrir que você precisa de auxílio. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, assim, é surreal às vezes pra mim. Às vezes eu acho surreal também pra própria comunidade uspiana, né? Porque você também entra com gente aqui que vive um outro tipo de vida. Sim. E as pessoas não conseguem entender quando você fala, olha, eu não vou ter dinheiro pra isso. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Não dá. Vou até falar outra coisa que aconteceu, assim, que foi muito isso. Eu tava estagiando na minha empresa e comecei a sofrer assédio do meu chefe. Eu falei, beleza, preciso sair daqui, mas eu não posso sair agora, porque eu preciso ter uma outra vaga garantida senão o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair do emprego, vou ficar sem emprego, minha casa vai ficar aquela coisa. Sim. Então eu tive que ficar mais 6 meses sabendo que eu estava sofrendo assédio, aguentando de ansiedade, de nervoso, até eu conseguir o outro estágio que eu tô fazendo agora, pra poder sair, porque eu falei, gente, só assim, eu vou ter que aguentar aqui tudo que eu tô passando, senão eu não vou ter, as coisas na minha casa vai ficar daquele jeito, né? E de verdade, eu não quero ver a minha mãe de novo mal como eu vi ela no começo, quando não tinha ninguém trabalhando em casa. Minha mãe passava o dia jogada no sofá, preocupada. Eu fiquei sabendo depois pros meus tios que minha mãe ligava pros meus tios chorando, pedindo ajuda com dinheiro, porque não dava. Sim. Não, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas não conseguem entender isso. Por mais que você fale, as pessoas não conseguem entender. Então, eu acho que junto com essa coisa de permanência estudantil, também tinha que ter um pouquinho mais das pessoas entenderem a noção de que, olha, existem outros tipos de realidade. Sim. Várias coisas aqui que estão acontecendo que também entram na universidade. Ou entram porque, como eu fui bolsista, consegui tive um ensino bom, ou entra por conta de cotas. Entra de várias formas. A questão é, entrou, beleza, e agora? Como é que a gente se mantém? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, tenho 27 anos, sou estudante de mestrado do Programa de Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp e sou economista por formação. Eu ingressei em 2011 numa universidade particular para cursar ciências contábeis. Eu me defrontei com 2 problemas, digamos assim. O primeiro problema foi a mensalidade, ela era muito alta. Eu tive que primeiro, recorrer ao mercado, vender minha força de trabalho para adquirir alguma renda e para depois, ingressar na universidade. E mesmo assim,
O meu salário ele não pagava, né, essa mensalidade, e essa mensalidade ela era compartilhada com alguns amigos dessa empresa que eu trabalhava. Então só assim que eu consegui me manter, digamos assim, em relação à mensalidade, né. Eu entrei como jovem aprendiz numa empresa, né, então o salário era muito baixo. Este foi um primeiro problema que eu me defrontei. Um segundo problema foi a dinâmica do ensino, pesquisa e extensão dessa universidade. Isso me trouxe certa inquietação, né? Uma vez que essa dinâmica do ensino, pesquisa e extensão dessa universidade particular era voltada totalmente para o mercado. Em relação, por exemplo, a uma disciplina, né? Ou melhor falando, ao ensino, eu tive uma disciplina, a primeira, inclusive foi a primeira aula que eu tive. A professora ela já fez a abertura, né, da aula, falando que a gente estava ali para ser formado, para enriquecer o proprietário das empresas, né? Cada vez mais rico e mais feliz os proprietários das empresas ficassem, né, com um contador do lado, né, fazendo eles enriquecerem e ficarem felizes, cada vez mais a gente vai enriquecer e ficar feliz junto com eles. Então, a exposição, né, dessa primeira aula, ela resume o que a universidade visava para a formação, né, da força de trabalho, ser direcionada especificamente para o mercado ou para as empresas. Isso me trouxe certas inquietações, fazendo com que eu começasse a estudar para prestar, né, um concurso de vestibular em universidade pública. Nisso eu estudei, né, com um certo custo, uma vez que eu trabalhava, estudava, consegui ingressar, né, no curso de Ciências Econômicas no ano de 2012, na Universidade Federal de Alfenas. Era um curso e que me trouxe, me abriu um mar, né, digamos assim, de oportunidades, não só de oportunidades no mercado de trabalho, né, mas de oportunidades de pensar o Brasil, de pensar também a mim mesmo. Eu ingressei diante de um programa de expansão das universidades públicas chamada Reúne. Ele de certa forma, fez com que as universidades, para além de expandir, né, criasse novos cursos. E uma outra política pública que fez parte da minha vida, digamos assim, né, foi a política pública chamada Programa Nacional de Assistência ao Estudante, o PNAES. Em suma, são recursos federais destinados às universidades para atender a assistência social das universidades. E isso é transferido em boa medida para os estudantes mais pobres, né, digamos assim, que ingressam na universidade. Infelizmente eu não pude participar, né, do programa de cotas raciais, né, dessas universidades federais, né, mas tive, por um lado, a sorte de ter alguma coisa para me manter na universidade. Né? Em 2012, quando eu piso na universidade, eu acredito que a primeira pergunta que me fiz é como eu vou me manter fora de casa. Essa foi uma questão que me tirou um sono por algum tempo. Por eu ser de uma família de origem pobre, né? Isso foi uma pergunta constante que eu me fiz, né? Então, primeiro passo que eu fiz foi recorrer à assistência social da universidade, participar do processo seletivo para ganhar bolsa estudantil da universidade. Por um lado, a bolsa estudantil ela conseguiu mais ou menos cumprir a sua função, né? Que é de fazer com que o estudante permaneça na universidade. Por um outro lado, isso
foi se esgotando, né? Principalmente entre 2015 e 2018. Os dados em relação ao PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência ao Estudante, eles revelam que o repasse federal para os orçamentos das universidades foi se estabilizando e em 2018 teve uma queda em relação ao que era em 2016, né, que chegou um pouco mais de 1 bilhão de recursos repassados às universidades. Dada a questão de ingresso, né, que ia aumentando, né, principalmente os cotistas, né, que em 2016 eram para ter um percentual, né, previsto em lei de no mínimo 50% de estudantes cotistas, que não foi cumprido, né, mas que ingressaram mais ou menos em torno de 30% desses 50%, né, dado esse aumento de estudantes e essa certa estabilização e até queda, né, dos repasses federais para os orçamentos das universidades, isso foi agravando a questão individual, né, dos estudantes receberem bolsas. Entre o meio e o final da minha graduação, eu ter que recorrer ao mercado para ver se eu consigo complementar a bolsa estudantil, que foi sistematicamente diminuindo conforme os anos. Infelizmente, essa fase de eu recorrer ao mercado, né, ela não foi bem sucedida, uma vez que eu não consegui nenhum emprego, né? Isso fez com que a única opção fosse o sistema financeiro específico. Como é que faz? O ensino todo, as linhas de ônibus, o lugar, qualquer coisa, é feita para um perfil de universitário que você não é exatamente o padrão. Exato, né? Exato. E teve, ao longo dos anos, como é que foi se dando a vivência universitária para você, Karine? Eu entrei aqui, não conhecia ninguém, e eu também sou tímida, então eu tinha muita dificuldade para chegar nas pessoas e conversar. Mas aí, quando eu estava no meio de desespero, eu chegava e falava, olha, eu entrei esse ano, no primeiro dia de aula mesmo que eu vim para cá, não sabia que tinha semana acalorada, por exemplo. Sim. Então eu perguntei para uma pessoa e ele falou, geralmente primeira semana de aula não tem aula. Aí eu só fiquei pensando, não acredito, eu gastei dinheiro já com passagem que eu nem precisava ter gastado, né? Vim aqui de besta. Mas aí descobri onde ficava a biblioteca 6 meses depois, então já no segundo semestre. Sim. Pro aluno também eu comecei a frequentar só no outro ano. Sim. Que eu vim entender como que funcionava mesmo direitinho. Conheci umas pessoas que me ajudaram nesse processo. E aí também a bolsa eu só fui conseguir também no próximo ano, no ano seguinte, 2016, que foi já... Que aí eu fiquei atenta para ter... Falei, nossa, não, dessa vez eu vou prestar atenção na questão dos auxílios do PAPF, né? Sim. O Programa de Permanência Estudantil daqui. Que é todo computadorizado. Agora é tudo computadorizado. Então você precisa ter acesso a um computador para fazer isso. Sim, sim. E se você tem um computador em casa com acesso à internet, provavelmente você já está um passo à frente. Sim, sim. Está um passo à frente. Sim, É incrível sim, isso. Sim. Agora eu tenho um notebook que eu ganhei de uma amiga, Maiara. Maiara foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo. Eu conheci ela no meu primeiro estágio e coitada dela, eu ficava com as orelhas quentes porque ela perguntava como que eram as coisas e eu começava a chorar quando eu falava para ela da situação toda. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito e aí ela me deu um notebook que ela tinha na casa dela, que ela não usava mais, que ela também tinha comprado para se virar na faculdade. E é ele que tá me salvando agora pra fazer trabalho. Gente, fazer trabalho em casa é tão mais legal, tão mais fácil do que ter que vir aqui pra fazer as coisas. Aliás, uma das coisas, né, que a gente comentou no começo, que a gente tá aqui no feriado, né, na quinta-feira, Corpus Christi, que seria uma oportunidade, talvez, para todo mundo poder fazer os trabalhos, adiantar. A gente está no fim do semestre, né, quando tem que entregar todos os trabalhos, junto com provas de fim de semestre e tudo mais. A biblioteca não está aberta.
as salas de computadores, o ProAluno é sala de computador, né? É, ProAluno. O ProAluno, as salas de computadores não estão abertas também. Então é isso, se você não ganhou um laptop de alguém, né? Se você não tem a sorte, provavelmente muita gente está em casa sem fazer nada, podendo fazer trabalho, querendo fazer trabalho, alguma coisa assim. Sim. E não está podendo. Eu ia te fazer uma pergunta, Karine. Eu não sei como que é. Eu sei que em outras faculdades tem os CAs mais fortes, assim, que participam, os centros acadêmicos, né? Que às vezes se engajam, mas justamente por ser formado até mais por uma base de alunos mais de baixa renda e tudo mais, e acabam ajudando os alunos os alunos entrantes, os novos ingressantes, a se orientar nesse começo. Eu não sei, na história tem CA, não tem? Você teve alguma ajuda desse tipo da parte deles? Ou... Então, quando eu entrei, foi isso, assim, eu entrei, eu não tive essa recepção, tipo, nossa, olha, seja bem-vinda, história, se precisa de alguma ajuda, a gente tá aqui para ajudar. Não tive isso. Eu sei que agora o centro acadêmico tá mais engajado com esse processo. Eu vi, pelo menos porque o que eu acompanhei desse ano foi mais... eles estavam mais presentes. Tá, legal. E também do tipo, olha, fizeram agora um drive com todos os textos de professores das aulas. Então, é um drive que é acessado por todos os alunos. Então, em vez de você pagar na xeroxzinha lá, não sei quanto que vai dar, você imprime na ProAluno, né? Ou você lê online, Consegue ler se em você PDF, conseguir. Se você conseguir, tiver hoje em dia, não quer dizer que também todo mundo tenha, mas celular tem leitor de PDF, então dá pra você ler no celular, que também não é uma 100 coisa páginas. maravilhosa. Ler 100 páginas de PDF no ônibus. 100 páginas em espanhol de um debate dificílimo para você entender, debate historiográfico já no primeiro semestre. Eu fiquei, gente, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Mas tem um engajamento maior agora. Comparado, pelo menos, eu fico pensando de quando eu entrei para agora, tá bem melhor a situação. Tá bem mais fácil. Você acha que talvez esse seja um caminho também, uma estrutura paralela à universidade de ajudar os alunos que estão ingressando aí com dificuldade, né? Sim. Primeiro que essa questão do drive já é uma forma de você pensar, olha, tem gente aqui que não consegue pagar a Xerox. Então, você já fazer um drive para todo mundo, com todos os textos, já é uma forma de pensar nisso. E também essa coisa de estar mais presente dos alunos, divulgando que tem esses programas de permanência, também já é uma coisa muito ótima. Porque, tipo, como eu estava falando, eu entrei aqui e eu não sabia que tinha. Quando eu vim saber, já tinha passado o período de inscrição, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma iniciativa muito válida deles. Eu não acompanho muito de perto, mas o que eu vejo é que tá mais presente eles nesse processo. Você fala isso porque na PUC, né? Isso, eu já comentei aqui no canal que eu sou aluno de filosofia, eu faço filosofia na PUC, aqui em São Paulo, que é uma faculdade particular. Só que é uma faculdade particular que tem muitos bolsistas também, né? Tanto de ProUni, de FIES e de bolsistas da própria PUC também, com bolsa de lá. E a faculdade também não dá nenhum tipo de ajuda para os alunos, mas os CAs acabam se organizando, e agora eu vou falar especificamente do CA da filosofia lá, assim, eu senti, eles acolheram muito, justamente porque o CA é formado, hoje ele é presidido lá, a chapa, por alunos bolsistas. Então, logo que começou o ano, os CAs já pegaram todo mundo que era bolsista, já pela mão, e falou, olha, você tem direito à cota de Xerox, você tem direito a isso, aquilo, né, se organiza, você pode pegar esse ônibus para chegar aqui, enfim, tem um apoio um pouco maior, mas que parte dos alunos e não da universidade, né? E só para lembrar também que o CA é um tipo de organização estudantil, né? Que já foi muito perseguido também em outros tempos aqui, porque como toda forma de organização estudantil. E que, enfim, pode voltar a ser perseguido de novo em algum momento, né? Porque qualquer forma de organização é perigosa para alguns tipos de governo, né? Não politizados, né? Nossa, esse negócio de deslocamento a gente tem que lembrar, e acho que falar muito bem, que na gestão Haddad teve o passe livre, né? Sim, e, que gente, foi... o passe livre foi maravilhoso também. Também, quando eu consegui, eu já estava, acho que já no terceiro, quarto mês aqui também da graduação, que aí eu entender também como que era o processo para poder fazer todo o cadastro na Espetrão, para conseguir. E aí você tem que pagar a carteirinha, incrível, né? Exato. Até para você ter direito à gratuidade, você tem que
gastar mais. Vem cá, se eu preciso da gratuidade, eu não tenho dinheiro. Exato. É uma mecânica, assim, bem Exato. interessante, a lógica de quem produz o acesso. É bom, mas ainda tem coisas que precisam melhorar. Mas você né? vai precisar vender sua alma mais uma vez para ter a gratuidade, Exato. para depois eu não ter que pagar de novo. Exato. Isso me lembra também, eu acho que foi em 2017, que teve um corte de verba aqui na USP e que afetou as bolsas de permanência. É óbvio que elas são as primeiras a serem afetadas. É incrível, Claro, né? Uma claro. conjunção Assim, astrológica. Né? Assim, né? A gente consegue dinheiro para colocar aqueles belos muros de vidro aqui, mas a gente tem que cortar dinheiro da verba porque é muito gasto. Que são né? R$400. São R$400. É incrível. É uma verba que estabelece fronteiras para a expansão do ensino. Cada aluno R$400. É um absurdo. E que não dá conta o número de bolsas. Eu não lembro agora o número que tinha em 2017, mas assim, não dá conta também para o número de pessoas que precisam. Sim, já existe um déficit crônico. Exato. E aí, nesse ano, eles cortaram e aí, tipo, eu entendo, porque, enfim, tá trabalhando, então eu já tô numa situação muito melhor do que tem gente que não trabalha. Então, eu fui uma das pessoas que teve a bolsa cortada. Só que eu falei, não dá, eu preciso recorrer aqui. Aí teve que fazer toda aquela carta. Assim, eu escrevi a carta chorando. Sim. Porque eu falei, gente, eu não acredito. Eu tenho que voltar de novo em toda a situação. Agora, a gente tá falando aqui agora, mas aí já fazendo terapia já ajuda mais, né? Mas voltar numa situação toda e contar toda a situação. E falar, olha, minha mãe tá assim, eu tenho uma irmã desse jeito, Sim. criança gasta. A gente todo ano tem que comprar roupa pra criança. A gente tem que comprar Criança tênis todo cresce. ano. Exatamente, tem 8 anos. Até estabilizar uma altura e um tamanho de uns pezinho anos, de roupa, vai demorar um pouquinho ainda, né? Então, voltar tudo nisso, colocar na carta. Acho que eu fiz uma carta de 2 páginas e eu só não escrevi mais porque eu falei, não, chega. E vim aqui entregar tudo de novo e torcer pra você, pra falar, nossa, tomara que agora eles entendam a minha situação, que eu consiga. É complicado, então foi tipo, eu fiquei também super tensa. Eu falei, será que eu vou perder? Isso Não vou foi o conseguir que? No mesmo? seu terceiro, quarto ano da faculdade? 2017 foi no 3º ano da faculdade. E você recebeu, assim, no meio do curso, assim, que eles iam cortar a sua bolsa? Foi no processo de... Costuma sair em maio. Maio não... Esse ano saiu em maio certinho, porque mudou. Agora tá tudo digitalizado, então acho que tá mais fácil. Mas naquele ano, acho que saiu em julho. Foi alguma coisa assim. Então, foi toda aquela correria. Então, tinha gente que precisava de dinheiro para pagar a moradia, porque não conseguiu cruz, então tem que pagar as moradias aos arredores aqui, que são um uma absurdo. fortuna. Exatamente. Um quartinho sem janela é uma fortuna. Exatamente. Então, o pessoal estava desesperado. Falei, putz, eu não vou ter dinheiro para pagar o quarto que eu tô alugando, o apartamentozinho lá, que seja. E aí demorou também mais um tempo para poder... soltar, acho que vieram soltar depois em setembro. Então, assim, já tava aquela coisa, Sim, né? já não tinha ano, o ano já tinha sido saqueado já. Exatamente. E, por sorte, eles pagaram retroativo. Tá. Porque tinha essa possibilidade de eles não pagarem retroativo, de pagarem só a partir do mês que tinha saído o resultado, né? Sim. Que é o que acontece, eu tenho alguns conhecidos que receberam Bolsa Atleta, por exemplo, né? E com Bolsa Atleta acontece isso. Você nunca sabe quando que vai sair, então se a bolsa é a partir de fevereiro, de repente ela sai em junho, você não recebe o resto. Então, você Não existe. você que resolveu ser atleta e representar o Brasil aí mundo afora, né? E eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem que parar pra pensar, né? Com a questão das cotas. É muito ótimo, gente. Assim, 2019, precisamos mesmo ter cotas nas universidades, mas não adianta a gente só atender esse acesso e não garantir permanência. Eu repito isso, porque não dá, é difícil, é complicado. Eu ainda falo na vivência na FEFELESH, que em tese é esse lugar mais acolhedor das pessoas, humanas, vamos lá. Também, exatamente. Você que frequentou lá também sabe como que é. As coisas não são bonitas assim. Eu entrei achando que seria isso. Quando eu vi que o negócio não era, falei, beleza, né? E agora? O que a gente faz? Sim. Então acho que tem que pensar em cotas e pensar nessa permanência. A minha experiência com ensino superior começou na
PUC do Paraná, né, num campus de Curitiba. Só que era muito caro manter, eu tinha bolsa pelo FIES, né? Mas tinha todos os custos, os encargos de estudar, e fora que uma parte eu tinha que pagar da mensalidade, então por fim eu acabei meio que desistindo, né? E nesse momento eu fiz uma transição, eu mudei de cidade e vim para Santa Catarina, aqui no Oeste, na cidade de Chapecó. E aqui eu consegui entrar para a Federal, né? Aí, por estar na Federal, tem o passe de ônibus, que eu pago apenas R$ 1 para ir, então não tenho gasto quase que nenhum, é irrisório para ir para a faculdade. Lá tem o RU dentro do campus, né? A gente pode comer por R$ 2,50, uma refeição assim digna de um buffet assim de R$ 15 pela cidade, eu tenho por R$ 2,50 lá no campus, fora os benefícios de ser estudante. E como eu tenho uma renda relativamente baixa da minha família, né? Também tenho um filho com autismo e tal, eu ganho uma bolsa da Federal. Eu ganho uma bolsa de R$ 160 por mês, que me ajuda a manter custos, daí paga tudo as refeições, paga todos os passes, assim. Então eu praticamente não tenho gasto nenhum de estudar na Federal. Eu vou e volto com tudo custeado pela própria faculdade, não pago mensalidade. E os professores que eu tenho são... Dos 5 professores que eu tenho durante a semana, apenas um deles não é doutor. Então todos os professores têm doutorado, uma pesquisa extensa, tem um livro publicado, assim, de um nível, uma qualidade de ensino que nem remotamente foi me oferecido na PUC do Paraná, que é uma das universidades mais conceituadas, né? Esse campus da PUC, e aqui na Federal eu consegui muito mais do que eu jamais consegui por lá. Então, assim, com relação à qualidade, a Federal mudou a minha vida em qualidade de ensino e financeiramente também, né? Me fez voltar a estudar, porque se não fosse a Federal eu nunca ia voltar a estudar. E ter entrado aqui na faculdade mudou muito mesmo a vida. Primeiro que foi a primeira da família a entrar numa universidade pública, né? Eu tenho 2 primas que fizeram faculdade, mas fizeram faculdade privada. E não tiro mérito de nenhuma delas, porque, enfim, você vai fazer o que você consegue, né? Elas estão bem também, mas... Enfim, minha prima teve que usar FIES e ainda conseguiu só 50%, então tinha que pagar o restante. Então era ela e meu tio para conseguir pagar. Minha outra prima conseguiu bolsa na universidade. Foi mais fácil, né? Ainda assim, com todos os dilemas, mas também a mesma coisa que eu. Tinha que estar trabalhando, minha prima também, a outra prima com o FIES. Todo mundo tem que estar trabalhando, né? Mas tem essa carga, né? De você entrar numa universidade. E eu tava até falando pra minha mãe recentemente disso. Eu falei, mãe, você tem noção disso? Você é uma empregada doméstica, meu pai é um pedreiro. Uhum. A gente mora numa periferia. Você tem noção disso de que eu estudei numa escola que também não era para ser uma escola para todo mundo, né? E que tive um bom ensino. Eu entrei numa universidade pública que também não é para todo mundo, que também tem um recorte horrível, né? Esse recorte social para entrar. E eu tô quase me formando, sabe? Você consegue perceber isso? A força disso? Isso é muito forte. E é uma coisa que meu tio fala, né? Esse é só o primeiro passo, né? Isso já é o caminho para mudar aqui pro futuro da família, para garantir coisas. Então, assim, muda muito. Muda a cabeça, muda a percepção das coisas, né? O próprio curso da história, querendo ou não, ajuda muito nisso, né? Historiador. Eu acho que historiador não pode se desvincular nunca dessas questões de lutas sociais, porque, enfim, tá ali, tá presente, e eu acho que a gente, como historiador, tem esse papel forte de estar ali junto e divulgar e batalhar para que essas lutas sociais vençam, porque eu acho que tá ali no nosso cerne da profissão. Sim. Eu ia perguntar que o Maurício Cardoso é seu orientador e você faz uma iniciação. Sim. Do que é a sua iniciação? Do que você trabalha? Eu estou estudando uma cineasta chamada Adélia Sampaio. E ela é considerada a primeira cineasta negra no Brasil a dirigir um longa-metragem e que teve circulação comercial no país. Só que ela foi esquecida, né, pela historiografia de cinema,
estúdios de cinema, enfim. Qual que é o longa? É Amor Maldito, de 84. E, enfim, ela teve toda uma dificuldade para poder lançar, teve que divulgar o filme como uma pornô chanchada para poder divulgar o filme. E é uma história sobre duas mulheres que se amam, né? Uma delas se mata e o filme é basicamente um julgamento, né? Todo um julgamento moral, a gente pode falar assim, em cima da moça que namorava com ela. E o filme são as cenas do julgamento com os flashbacks dela, né? E um filme que estava muito presente com essas questões de homofobia. Com essa Anos 80, né? Anos 80, 84, né? Quase já finalzinho da ditadura também. Então também tem essa força. Mas aí não foi esquecida daqui. E eu queria resgatar um pouco esse trabalho dela também. E fora que, né, pessoas negras também têm toda uma dificuldade aí socialmente, falando, excluídas. E se a gente for pensar que ela foi a primeira e a segunda mulher negra a dirigir uma longa-metragem sozinha, com circulação nacional, só foi ano passado, a gente pensar nessa grande distância, acho que também é importante a gente pensar nisso. E pensar fora dos cânones do nosso cinema, né? Acho que é importante a gente falar de Glauber Rocha, de Carlos Diegues, esses caras do cinema, mas acho que também é importante a gente pensar nessas outras pessoas que ficaram esquecidas e também tem produções importantes ou que elas representam alguma coisa também que é muito importante, né? E eu acho que é legal falar disso. Iniciação que eu achei que eu não ia fazer também, justamente também por conta dessa loucura na vida. E tô agora no 5º ano da história e tô tocando. Eu falei, vamos fazer, agora vai. Não quero sair daqui sem fazer isso. E é isso. E o Maurício, o amor de pessoa também, entende muito. O Maurício também teve uma vivência aí. Oi, meu nome é Maurício Cardoso, eu sou professor de História na USP, dou aula no Departamento de História desde 2008 e queria falar um pouco sobre a minha experiência como estudante e sobre a importância da permanência estudantil, das políticas de permanência estudantil. Eu ingressei no Departamento de História da USP como aluno de graduação em 1991 e logo depois eu solicitei uma vaga de moradia estudantil no conjunto residencial da USP, que a gente chama de CRUSP, e no ano seguinte eu fui atendido, eu fui contemplado com uma vaga. Enquanto eu esperava, eu eu morei como hóspede, né, eu consegui uns amigos que me indicaram uns amigos e que me receberam numa casa, num apartamento na época, né, que tinha, sei lá, uns 6, 7 estudantes, 4 hóspedes e muito acolhedor, assim, uma galera com um espírito muito coletivista. Foi bastante importante esse primeiro momento, porque minha família é do ABC paulista, meu pai é metalúrgico, foi metalúrgico da Volkswagen durante muitos anos, minha mãe era dona de casa, e eu não tinha condições financeiras para permanecer na universidade. Quer dizer, primeiro semestre eu ia e voltava de São Bernardo até a USP, mas era um transporte caro, né, para fazer, porque era o tal do ônibus fretado que a gente pegava. E para piorar um pouco as minhas condições aí financeiras, meu pai se aposentou, com isso teve uma perda de salário e ele foi morar no interior. Eles saíram da casa onde eles moravam e foram morar a 230 quilômetros de São Paulo. Então, sem a moradia estudantil, eu não teria tido condições de frequentar o curso. E, por outro lado, a moradia, o fato de estar dentro da USP, para morar dentro da USP, e o clima que se estabeleceu no CRUSP, criou e abriu, na verdade, inúmeras condições para melhorar a minha situação financeira, porque haviam indicações de bolsas, de projetos de pesquisa que a gente trocava, que as pessoas falavam umas para as outras, que tinham, às vezes, recados fixados nos murais. Então,
eu consegui várias oportunidades de trabalho, fora inclusive do Departamento de História. Eu fui bolsista num projeto da ECA, fui bolsista depois num projeto do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, e na ECA, aliás, eu tive bolsa por 2 vezes, em 2 projetos diferentes. Então, essa circulação, né, de informações criou possibilidades que eu provavelmente não teria se eu apenas frequentasse o prédio, né, o Departamento de História e o prédio ali da Faculdade de Filosofia. E, além disso, havia um clima, né, uma atmosfera universitária que foi muito importante para a minha formação. Eu que tenho uma trajetória fora, né, assim, de família fora da universidade, eu sou o primeiro da família que entra na universidade pública, entre tios, primos e parentes próximos, né? Ninguém tinha entrado na universidade até então. Não conhecia o ambiente universitário. E a vida na universidade ela é muito mais intensa quando você mora dentro da universidade, evidentemente. Então, o convívio com alunos de outros cursos, o convívio com uma atmosfera de gente estudando nos fins de semana, né, nas salas coletivas, né, que eram, na verdade, as salas de refeitório, né, mas que a gente também usava para estudar. Isso criava um ambiente acadêmico, né, um ambiente universitário que foi muito acolhedor, foi muito importante para mim. Fora isso, as festas, os momentos de convívio coletivo, os namoros, né, a vida afetiva, que também se intensifica muito quando você está morando dentro da universidade. Então, eu morei no CRUSP durante 5 anos, entre 1992 e 1996, 97. E quando eu acabei o curso, e aí fui para o mestrado, e aí sim fui morar fora da universidade, já com condições de pagar meu aluguel, dando aulas de história. Então, eu acho que essa história, a minha, como de muitos outros alunos, é ilustrativa do papel que a política de permanência estudantil pode ter, não apenas para a manutenção do aluno no curso, do estudante no curso, mas também para o seu aprofundamento como estudante universitário. Afinal, as políticas estudantis são feitas justamente para quem tem, as políticas de permanência, né, são feitas justamente para quem tem pouco acesso à universidade, para quem teve no seu percurso formativo, né, às vezes nenhum acesso à universidade e que, tendo poucos recursos, muitas vezes não tem condições de continuar, passado o vestibular, a frequentar a universidade. Ele entende bem a vivência. Ele entende, mas isso é tão brutalmente importante, ter um professor que entende? É muito diferente quando você nota na aula também de um professor que não teve esse tipo de vivência com quem teve. É muito diferente o tratamento. O Maurício é uma pessoa que ele é muito próximo dos alunos, e ele é muito sincero com os alunos, e ele fala mesmo o que tem para falar. Ele apoia muito a gente. Eu acho que faltam professores como ele. Às vezes eu acho que é aquela coisa, né? A consciência de classe só vai vir de quem realmente passou por uma situação próxima de você, né? E eu acho que isso falta ainda na USP. Acho que isso é importante pra gente colocar. E você, sim, né? Na história já é aposentado o professor Wilson Barbosa, é o nosso único professor negro. Né? Sim. Eu tive uma única colega negra quando entrou na faculdade comigo, né, a Cássia. E a gente tinha um veterano negro, a Cássia, e depois de muitos anos a gente viu um outro aluno negro entrar. E quando eu fui fazer o doutorado em Campinas, e quando eu voltei de Campinas, e eu comecei a notar, meu Deus, mas alguma coisa muito importante aconteceu. Né? Sim. Tem negros na universidade, isso é maravilhoso. Sim. Né? Porque o CRUSP onde a gente está, ele é um gueto, né? Sim. Ele é um gueto, né? De todas as unidades, os alunos estão concentrados aqui, né? Mas não só daqui. Os alunos da história agora são negros também, Sim. da filosofia. Sim. Então, em algum momento, ver o seu professor vir desse lugar de origem é muito importante. Sim. Um cara que pelo menos não... sem desmerecer, não é nem isso. Assim, o fato dele não ter passado as férias
na Sorbonne, enquanto, sei lá, né? Tipo, você fala, nossa, que legal, professor. Só o fato dele vir de uma classe média já é assim, nossa, professor, jura, é você existe, né? Quanto mais o professor que veio basicamente dessas políticas também, isso é muito diferenciador, Sim, né? sim. E é aquela coisa da esperança, né? Porque você olha e você fala, tipo, nossa, ele conseguiu chegar lá. Sim. Então, existe alguma forma de você chegar. Não que seja fácil. Não que seja fácil, né? Mas existe alguma forma. Eu lembro até hoje de assistir uma aula, eu dormindo lá no fundo, o professor Norberto de História falou, pausou a aula e falou, olha, vocês aí do fundo, achei que ia ser aquele esporro, né? Tava dormindo. Aí ele falou, olhando pra gente, olha, eu fui aluno do fundo também. Nossa, eu chorava no meio da aula, assim, copiosamente. Eu sou professor de história, mas eu era aluno do fundo. Eu dormia durante as aulas também. Nunca mais dormi na aula dele. Mas, assim, e eu lembro disso, eu lembro da aula. Ele podia ter dado um esporro, aquela coisa, mas ele quis dizer que, olha, eu sei o que é isso. Eu sei que e vocês eu estão tô passando. aqui. Nossa, e eu guardei isso para sempre, assim. Eu falei, nossa, olha, ele é professor. Eu nem sei se morou no CRUSP, mas ele é professor, ele dormia aqui. Exato. Karine, você está fazendo iniciação agora, você tem planos de mestrado, doutorado, depois qual que é a sua... Você quer dar aula de história? Qual que é a sua... Ser pesquisadora? Então, tô nesse dilema. Eu tô fazendo licenciatura também. Tá. E eu entrei aqui na história para dar aula. E eu acabei indo trabalhar com outras coisas, porque foi o que apareceu. E também gostei muito. Fui trabalhar com arquivo, agora trabalhando com pesquisa. E são áreas muito legais também. Acho que isso é muito legal na formação da história. Acho que o legal do historiador é que você trabalha com um mundo, assim, né? Mas fazendo licenciatura também, volta toda aquela pulguinha da educação, do tipo, ai, vai dar aula. Eu tô nesse dilema, mas sim, eu tenho planos de fazer mestrado. A ideia é que a minha iniciação vire meio que um projeto de mestrado. Então vai ser bom para tentar ler tudo aí que eu conseguir ler, fazer toda a pesquisa que já der e aprofundar no mestrado. E quem sabe um doutorado também, né? Porque não, já vai estar ali. Sim, senhora. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E também, em algum momento da minha vida, eu queria dar aula, assim. Eu ainda tenho planos de, quando eu conseguir organizar a minha vida, de pelo menos começar dando aula no cursinho popular que tem lá em Paraisópolis, né? Que é do Emancipa. E acho que é importante também. E acho que seria também uma experiência bem bacana, né? E eu fico pensando muito nisso de, poxa, estudei numa escola boa, entrei na USP, de que forma que eu posso pegar tudo isso que eu tive de bom na minha vida e tentar ajudar outras pessoas. Sim, e é o que a gente falou aqui, né? Imagina a inspiração que você transmitiria para uma criança estudando no cursinho e falar, não, eu saí daqui e eu fiz USP, eu fiz mestrado, né? E tô aqui dando aula para vocês. Então, qualquer um que está aqui é capaz de seguir o mesmo caminho, né? Sim. É um exemplo inspirador mesmo. Eu quando fiquei sabendo que o Maurício morou no CRUSP, a professora de História da África, a Vicembar, eu fiquei sabendo assim também. Como ex-moradora do CRUSP, eu tenho certeza que se... É muito louco isso, né? Ninguém sabe que tem professor que passou por aqui. Não, porque isso aqui é um gueto paralelo do universo. Assim, tipo, é o Stargate da USP. Ninguém sai daqui, ninguém entra aqui. Então, saber que você quer pegar a pessoa e pôr num potinho, porque tipo a sensação que eu tenho assim, fazer a graduação, depois fazer o mestrado, depois fazer o doutorado e flertar com a possibilidade de fazer e virar professor, porque é isso, a doideira do professor olha, tudo que me passaram e tudo que me passaram eu vou passar para você, né? Você fala, nossa, então não é impossível. Olá, é Maurício Cardoso quem fala. Eu sou professor do Departamento de História na USP.
desde 2008, responsável pela cadeira, né, pela disciplina de ensino de história. Eu também sou integrante de um núcleo de pesquisa chamado Diversitas, um núcleo que estuda a diversidade, a intolerância e os conflitos contemporâneos. Bom, eu queria falar aqui um pouco sobre as políticas de permanência estudantil. Durante esses 10 anos que eu estou na universidade, eu fui chefe de departamento e agora estou na coordenação de um programa de pós-graduação chamado Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, um programa interdisciplinar da Faculdade de Filosofia. E nessas condições de gestão, eu tive muito contato com questões ligadas à permanência estudantil, ou seja, contato com muitos alunos da graduação e da pós que enfrentavam imensas dificuldades para acompanhar o curso, para conseguir participar da vida cotidiana da universidade. Dificuldades de alunos que não tinham dinheiro para transporte todos os dias, para alimentação, para compra do xerox e, evidentemente, para coisas que se tornam importantes na universidade, como, por exemplo, você comprar um livro, você assistir filmes, você ir a uma peça de teatro, quer dizer, uma vida intelectual, né, uma vida cultural que vai se constituindo na graduação e que tem papel fundamental, não só na permanência, como no aprofundamento de um curso universitário na área de ciências humanas. E, portanto, eu entendo que as políticas de permanência estudantil deviam ser centrais na universidade, deviam ser objeto de uma reflexão profunda sobre a universidade por algumas razões. Em primeiro lugar, porque elas garantem e aprofundam a democratização da universidade. Não basta constituir o acesso à universidade através das cotas ou, enfim, pelo vestibular, que muitas vezes também traz alunos que, enfim, muito estudiosos e tal, e conseguem romper essa barreira de que apenas os alunos, né, que saem dos cursinhos privados são capazes de entrar na universidade. A gente tem na Faculdade de Filosofia, atualmente, cerca de 50% de alunos vindos de escolas públicas, parte deles, parte significativa das ETECs, né, e dos institutos dos institutos federais, né. E então a permanência estudantil garantiria não só, né, o ingresso, como eu disse, mas a manutenção desses alunos em condições de estudo e de concentração, enfim, em condições materiais possíveis para permanecer na universidade. Em segundo lugar, em consequência disso, a permanência estudantil ela reforça, né, ela aprofunda o gasto dos recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Quer dizer, se você tem um departamento, por exemplo, o departamento de História, que entram 270 alunos por ano, a gente tem uma média de evasão de 20% a 25% por ano. Parte dessas vagas são gente que evadiu porque é gente que saiu da universidade porque não conseguiu se sustentar na universidade, permanecer na universidade, porque o número de bolsas e vagas para moradia estudantil ele é menor do que a demanda. E, portanto, a gente tem lá um número de professores, uma estrutura física, enfim, uma série de gastos já de investimentos, né, instituídos, sem que o número de alunos suficiente, quer dizer, e planejado para isso exista, né? A gente dá aula para menos alunos do que poderíamos dar, porque eles saem do curso. Então, permanência estudantil me parece ser um investimento fundamental nesse sentido. E, por último, e também em consequência da manutenção dos alunos, é graças à permanência estudantil que a diversidade dentro da universidade pode se constituir com muito mais força. Ou seja, quando a gente exclui alunos que, por razões financeiras, não puderam permanecer no curso, a gente está excluindo uma parcela importante da população cujas vivências, cujas experiências pregressas são fundamentais
para que a universidade reconheça também que existem temas de pesquisa, existem objetos de investigação que nem sempre estão na cultura letrada, nem sempre estão, no caso das outras faculdades, né, nem sempre estão apenas ligados ao mundo corporativo, né, as pesquisas que vão levar os sujeitos, né, os alunos, ou a própria pesquisa para o universo das indústrias e do comércio, mas no campo social, né, pesquisas que têm um interesse social imenso e que muitas vezes a gente precisa ser lembrado desse interesse social pelos alunos que vêm dos setores populares, que vêm das camadas mais pobres da população e que nos instigam e nos questionam sobre nossas escolhas temáticas, nossos objetos de pesquisa e sobre o próprio papel da universidade no combate à desigualdade, à injustiça social e à imensa relação de poder que se constitui do Estado sobre estas populações, relação de poder que aparece muito claramente no modo como o sistema policial e o sistema penal tendem a operar de maneira desigual sobre a população pobre, preta, das periferias, valorizando, produzindo um tipo, né, de relação violenta, discricionária, que tem matado os nossos jovens de periferia. Então, esse áudio ficou imenso, mas é isso que eu queria dizer um pouco aí sobre a importância da permanência estudantil. Eu estou muito contente. A gente batalhou por estar aqui. Nós viemos até a cozinha do Bloco C. Né? Nós batalhamos firmemente por uma tomada. É um belo exemplo de resistência. Essa é a resistência do tema. Agradecer ao pessoal que apareceu para almoçar aqui e fez ovo, arroz. símbolo de silêncio e falou: vocês estão dando entrevista. Muito fofos. O Cruspiano é um resistente do fim ao pavio. A gente queria agradecer a todos que estão ouvindo. A gente tem que batalhar. A gente tem que mostrar que a gente existe, que a gente está aqui. Que a gente não é um número. Não é um número. Somos pessoas, que a gente tem o mesmo direito. A gente tem o mesmo direito de acesso nesse lugar. Que essa faculdade é pública e está pública para todo mundo. Sim. Não é só para uma classe. Isso mostra muito uma discussão que está bastante forte hoje em dia, que é a de igualdade de oportunidade, né? Pela equidade, né? Exato, eu acho que isso mostra bem essa discussão. E no sentido prático e não numérico, é transformador passar pela universidade. Né? Sim. Porque ela transforma não só o lugar com as pessoas de onde a gente veio, mas nos transforma também, nos possibilita outros acessos. Porque se a gente não tivesse acesso à universidade, a gente estaria digamos assim, a gente teria menos, né? O horizonte seria mais restrito. E restrito ao lugar de onde a gente estava. Então, aqui abre horizontes. Então, se o seu horizonte já é aberto, não impeça a minha estrelinha de brilhar, meu Exato. Amor. Né? Nossa, eu acho que aquela frase que me falava antes de entrar na faculdade nunca fez tanto sentido. O difícil não é entrar na faculdade, é sair dela. E sair dela formado. Sim. Porque sair também você pode até sair. Mas o negócio é sair formado com seu diploma. Isso é o mais difícil. Eu falo para ele assim, você vai achando que entrar nas humanidades, entrar nas universidades de base, a nota é baixa, vou entrar, vai lá. Vai lá, vai ver quantos se formam dali, vai lá. É fácil de entrar, difícil de sair, essa é a receita básica. Exatamente. Voltar nessas coisas não é fácil, mas a gente precisa falar disso, assim, tem que falar, tem que divulgar, tem que mostrar que estamos aqui, resistimos, essa faculdade é para todo mundo, a universidade é para todo mundo. Sim. Que seja cada vez mais assim.